E aí, pessoal, preparem-se para uma história incrível, que parece até conto de fadas, mas aconteceu de verdade. É uma aventura cheia de mistério sobre uma jovem pastora e um encontro que mudou o mundo dela para sempre. Bora mergulhar nos segredos de Lourdes. Tudo começa com uma grande pergunta, um enigma que deixou todo mundo de cabelo em pé. Quem era aquela senhora tão linda e misteriosa que apareceu numa gruta? Essa vai ser a nossa missão hoje, juntar as pistas e desvendar esse segredo. Nossa viagem no tempo começa lá na França, muito tempo atrás, no século XIX. Era uma época em que a galera só acreditava no que a ciência explicava, sabe? Não tinha muito espaço para magia e mistério. E é lá, numa cidadezinha chamada Lourdes, que a gente vai conhecer a heroína dessa história. Essa aqui é a Bernadette, uma menina de 14 anos, super simples, que ajudava a família e passava os dias cuidando das ovelhas. Mal sabia ela que a sua vida normal estava prestes a virar uma aventura de outro mundo. Tudo começou num dia de inverno bem frio, em 11 de fevereiro de 1858. A Bernadette estava perto de uma gruta, quando, de repente, uma coisa muito esquisita aconteceu. Primeiro ela ouviu um barulho de vento muito forte, mas quando olhou, nenhuma árvore, nenhuma folhinha se mexia. E aí, pá! Uma luz super brilhante saiu de dentro da gruta, e no meio da luz apareceu a imagem de uma moça linda demais. A Bernadette não fazia ideia de quem era ela. Por isso, ela chamou de Aquero, que na língua daquele lugar queria dizer algo como aquela senhora. E olha só como ela era, toda vestida de branco, com uma faixa azul na cintura, uma rosa de ouro em cada pé e um terço que brilhava. Nesse primeiro encontro, a senhora não disse nadinha, mas com um gesto ensinou a Bernadette como rezar o terço. Mas, aquilo foi só o começo da jornada. A bela senhora tinha uma missão super especial para Bernadette, com várias tarefas que ela precisava cumprir. E não foi só um encontro, não. Bernadette voltou para aquela gruta 18 vezes. 18. A cada vez que ela ia, uma nova parte da missão era revelada. E a missão era bem clara, tipo fases de um jogo. A senhora fez 3 pedidos principais. Primeiro, Bernadette tinha que voltar lá por 15 dias seguidos. Segundo, ela devia rezar muito por todo mundo. E o terceiro era um desafio e tanto, pedir para os padres construírem uma capela, um lugar de oração, bem ali na gruta. E a aventura da Bernadette estava para ficar ainda mais maluca. A senhora deu uma ordem para ela que ninguém entendeu, mas que levou a uma descoberta simplesmente incrível. Imagina a cena. A senhora pediu para Bernadette fazer uma coisa super estranha. Comer um pouquinho de grama e depois cavar a terra com as próprias mãos. As pessoas que estavam olhando de longe devem ter pensado, pronto, a menina pirou de vez. Mas a Bernadette confiou e obedeceu. E não é que do buraquinho que ela cavou começou a brotar água. Primeiro era só uma laminha, mas logo depois virou uma fonte de água, limpinha, cristalina, uma nascente que ninguém sabia que existia. E esse momento é muito legal. A água é um símbolo super poderoso de vida, de pureza. Essa fonte que apareceu em Lourdes lembra até outras histórias famosas, como a de Moisés, que lá na Bíblia bateu numa rocha e fez sair água para todo o povo. A água que brotou para Bernadette também virou um sinal de esperança. Mas mesmo com uma fonte milagrosa e tudo, a peça mais importante do quebra-cabeça ainda estava faltando. Ninguém, nem a Bernadette, sabia o nome daquela senhora misteriosa. Então, a Bernadette respirou fundo e criou coragem. Ela já tinha feito tudo o que a senhora pediu. Já tinha visto um milagre acontecer. Chegou a hora da verdade. Com o coração a mil, ela finalmente perguntou: por favor, qual é o seu nome? E a resposta veio cheia de poder e mistério. A senhora olhou para o céu, juntou as mãos e disse: eu sou a Imaculada Conceição. Uau! Que nome diferente, né? Bom, Imaculada Conceição é um jeito super especial de dizer que Maria, a mãe de Jesus, foi criada por Deus sem a mancha do pecado original, desde o primeirinho segundo da sua vida. Foi um presente de Deus para que ela pudesse ser uma mãe perfeita para o Salvador. E agora vem a parte mais genial. Essa era uma ideia super complicada que a Bernadette, uma menina simples do campo que mal sabia ler, não tinha como inventar. O mais louco é que o Papa tinha declarado isso como uma verdade oficial da Igreja só 4 anos antes. Essa foi a prova final de que a história dela era real. Depois que a senhora revelou seu nome, tudo mudou. A história da Bernadette e da pequena gruta de Lourdes começou a se espalhar e o mundo inteiro ficou sabendo. Claro, no começo um monte de gente duvidou.
A Bernadette foi chamada para conversar com médicos, com os chefes da igreja, um interrogatório atrás do outro. Mas as provas eram muito fortes. A fonte milagrosa e, principalmente, aquele nome que ela não tinha como conhecer. Não teve jeito. Em 1862, a igreja anunciou oficialmente as aparições eram verdadeiras. E assim, o pedido da senhora se realizou. Naquele lugar humilde, onde uma jovem pastora viu uma luz, construíram o Santuário de Nossa Senhora de Lourdes. Hoje, milhões de pessoas do mundo todo visitam esse lugar em busca de fé e esperança. A Bernadette sempre foi muito humilde com a sua história. Essa frase dela mostra bem isso. Ela não queria forçar ninguém a acreditar, só contava a verdade que ela mesma viu e ouviu. E essa aventura da Bernadette deixa uma pergunta no ar pra gente, né? A história dela mostra que as coisas mais incríveis e extraordinárias podem acontecer com as pessoas mais comuns nos lugares mais simples. E isso faz a gente pensar, será que o extraordinário também pode acontecer na nossa vida? Fica aí a reflexão.